Já começou? Ó, vou te ajudar, tá? Ó. Olá pessoal, mais um Pod Guia Zen pra vocês. Eu tenho certeza que esse episódio você não pode perder porque vai ser incrível. Tô aqui com o meu amigo Shimada, Thiago Shimada. Arigato. Ele é mentor, tem muita coisa boa que vocês precisam ouvir. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Grupo Monteiro, mais de 60 anos de mercado, eles fazem facilities. Sabe o que é facilities, né? Sim, senhora. Portaria virtual, limpeza, tudo que você precisa para o seu condomínio, para sua empresa, o Grupo Monteiro pode te ajudar, tá? E temos também a nossa parceira Fabi Bolos. Inclusive, ó, ela mandou esse presente para você, Shimada. Eu tenho certeza que você vai adorar. E tem o nosso Coffee Break também. Que legal. O quentinho mineiro, aquele que... Sabe quanto que você comeu? Sei. É do quentinho mineiro, não é muito bom? Nossa senhora. Vem de extrema, eles trazem pra gente. E só colocar no air fryer fica daquele jeito maravilhoso que é. Nossa, mas ele é incrível. É muito ele legal. É. Onde que encomenda? Olha, eu vou deixar tudo pra vocês aqui escrito, né? Nos nossos cortes e também no YouTube. Pra vocês acompanharem lá no Instagram. A Fabi Bolos, o Grupo Monteiro e também o Quentinho Mineiro. Todos os nossos parceiros, tá bom? E vamos começar a Shimada. Sim, senhora. Olha, bora. Gente, primeiro eu vou começar agradecendo, porque assim, o nosso podcast tem tudo a ver com a nossa parceria e com a nossa mentoria. Porque assim, eu tinha várias ideias, eu e a dona Luana, nós duas doidas, né? E a gente tava com muitas ideias, gente. Assim, sabe quando o empreendedor tá ali, tá indo bem, mas aí começa a florar um monte de ideias? E a gente, assim, cada uma abrindo vários leques. Aí a gente sentou com o nosso amigo Thiago Shimada, e aí a gente foi começar a pensar o que a gente tava fazendo. Aí a primeira coisa que puxou a nossa orelha foi que a gente tava deixando dinheiro na mesa. Algumas coisas que a gente fazia de cortesia e tudo mais, e tava errado, a gente precisava colocar isso também nas nossas contas. E as outras coisas eram algumas ideias que a gente tava tendo, e tinha umas coisas que não eram legais para aquele momento, e outras que eram muito legais que a gente precisava fazer para ontem. E aí a gente decidiu, né, cumprir bem direitinho à risca o que a gente tinha, né, você tinha me proposto. Essa repriorização, né? Exatamente. Então a gente conseguiu fazer o Guia Zen Awards, que tá indo muito bem, nosso terceiro ano esse ano. E foi legal porque, assim, o que faz? O que ele nos ajuda, né? É fortalecer mais a marca e é mais um produto, mas, assim, principalmente para fortalecer a empresa. E o podcast também, que muita gente queria, a gente já tinha conversado sobre isso. Então foram duas ideias, só para vocês terem uma ideia, tá? Foram duas ideias que nós tivemos e que ele olhou para tudo quanto é coisa, né? Toda a mentoria mesmo, e a gente colocou no papel e colocou em prática. Então, primeiro eu quero te agradecer, porque realmente a gente tá indo muito bem, mas teve tudo você, né? Você por trás aí numa mentoria com a gente. Imagina, eu que agradeço. E, na verdade, eu só acho natural, né? Vai comigo se você não acha natural. Já tava lá, porque vocês são a voz da Zona Norte. Então, as pessoas acreditam muito na curadoria de vocês. Só faltava vocês sentarem nessa cadeira de realmente ser uma autoridade. Pensa, para as pessoas é uma honra e um orgulho toda vez quando finaliza o ano ir lá e ela ser referenciada e falar assim, eu ganhei como o melhor da Zona Norte. Por quê? A porta-voz da Zona Norte tá dizendo que ela é melhor. Você entende? Ou esse espaço que você cria aqui, né, de pessoas altamente qualificadas, que você traz melhores vozes que tem na Zona Norte. Então, quem te acompanha, quem vê, já te coloca nesse lugar, já vê. Então, acho que era só um movimento natural, né? E que, poxa, não só você também como a Luana que idealizaram todo esse projeto, vocês são mais do que merecedoras, né? Ele não iria pra frente, ele não aconteceria se vocês já não fossem, não é verdade? A gente tava no caminho, mas faltava um empurrãozinho, faltava clareza. Isso que é legal, você dá muita clareza pra gente, né? Então, falando tudo isso, resumidamente, conta pra gente, então, a sua formação e o que você faz. Você faz muita coisa, né? Bastante. Bom, vamos lá. Então, brevemente, o meu posicionamento hoje ele é centrado em business performance. Então, o que quer dizer business performance? Eu atuo com o aumento de performance nos negócios. Mas eu não atuo diretamente apenas no negócio. Eu atuo diretamente com o dono do negócio. Então, eu atuo com ele com um trabalho de neuromodulação. O que é isso? Ajuste de conexões sinápticas para ajustar a implementação do processo de tomada de decisão. Então eu ajudo ele a aprender a reponderar e negociar com o estímulo que ele recebe frente ao mundo e então conseguir entender esse universo e implementar decisões mais assertivas. Então, como que eu sintetizo o meu compêndio educacional hoje? Em 3 frentes.
Primeira delas, 20 anos de marketing. Então... É muita coisa, né? É uma bagagem boa, né? É muita coisa. Ainda mais que eu vim de criação, fiz minha carreira toda em criação, fechei minha carreira como diretor de criação. Então trabalhava para empresas como Petrobras, Samsung, Philip Morris, Arcor e por aí vai. Né? Depois acabei abrindo e pilotando a minha agência, a Academia da Marca, que existe, tá aqui até hoje, eu vou já falar dela. Depois eu falo que são 13 anos empreendendo. Desses 13 anos empreendendo, foram 7 empresas empreendidas. Gente, mas assim, tem um porém aí, né? Tem. Você quebrou já 2 vezes. Quem dera, foram 3. 3 vezes. E a gente ri porque assim, imagina um mentor que começa a mentoria dele falando, quebrei 3 vezes. Como assim? Mas isso. Hoje ele tem 3 empresas. Hoje vivas e ativas, sendo geridas hoje. E uma que eu já vendi a minha parte e fui embora. Que foi muito boa. Que é o total de 7. Que foi maravilhosa. Então, assim, foi... Isso é legal também contar, né? Que isso depois a gente vai entendendo, assim, dentro de um mercado, a gente fala com muitos empreendedores. E muitos quebram antes de ter o sucesso. Total. E hoje em dia você tá com 3 empresas de sucesso, sendo que você vendeu uma parte de uma. Que também isso é um resumo de um sucesso, né? Quando você vende a empresa. Eu acho que é o ponto alto, né? É que normalmente muito empreendedor acaba vendo o negócio como um pedacinho de si. Sim. Então tem um preciosismo muito grande, né? Nenhuma crítica. Se você é essa pessoa, segue em frente e tá tudo bem. Talvez se eu vendesse o Guiazene, o que eu vou fazer agora? Não tem esse negócio de ficar meio perdido depois? Eu acho que sim, mas a pergunta é, você vendeu pelo preço certo? Tá. Porque se você vendeu pelo preço certo... Fique tranquilo, né? Faça outra coisa. Não é? Você tem um endereçamento ali, né? Dura quando, né? Vamos dizer assim, você tem uma... Como é que fala? Uma tomada agressiva, né? Quer dizer, outros players de mercado que vêm te engolindo e te forçam a mão. Tá. Então, ou você vende ou você vai ser engolido. Ali é difícil, ali é complexo. E acontece muito, né? Então, dentro desse cenário, eu tenho esses 13 anos empreendendo nessas 7 empresas. E você trouxe um ponto interessante. Poxa, um mentor falando isso, né? E aqui é muito legal trazer esse pedacinho de informação que eu falo assim, sabe que formação que o mentor tem que ter? Nenhuma. Porque o mentor, ele não é uma pessoa acadêmica. Ele é uma pessoa que viveu aquela bagagem de experiência, ela aprendeu, então ela pode compartilhar contigo aquilo. Simples, só isso. Mas aonde o pessoal acaba errando a mão? Eles vão buscar um mentor, só que ele não traz um mentor. Ele acaba trazendo, por exemplo, um profissional que se formou para ensinar. Então, ele fez uma formação ali de 3 meses, 6 meses. Ele aprendeu técnicas, ferramentas e ele vai implementar. E só fica repetindo. Só que qual que é a bagagem vivencial dele? Baixa ou nenhuma. Sim. Então ele não pode ensinar. Ele pode repetir e aplicar aquelas ferramentas, mas ele não sabe... Ele dá o curso que ele teve. Exato, exato. Sim. Então, eu dou essa recomendação para todo mundo. Eu falo assim, olha, você quer um mentor? Como que você qualifica um mentor? Você quer quebrar? Então, você não precisa pegar a pessoa de mais sucesso. Você pega a pessoa que soube quebrar bem. Ela quebrou e tá bem hoje, tá zerada, conseguiu negociar bem as dívidas dela. Ela vai saber te ensinar. Você quer fazer uma boa venda, um bom exit? Pega alguém que já soube fazer isso, ele vai te ajudar. Você quer abrir um negócio do zero? Pega alguém que fez isso, ele vai te ajudar. Não tem como você pegar uma pessoa, às vezes, por exemplo, que nunca empreendeu na vida, ou o primeiro empreendimento dele, por exemplo, é a formação que ele tá dando ali, o que ele tá ensinando, pra ele, só teoria, né? Exatamente, porque é só teoria, mapa a pau. Então o melhor lugar que você olha é pra cá. Então por isso que pra mim é um pilar muito estratégico, muito importante, porque nesses 13 anos de tentativa e erro, 3 quebras, um exit, 3 empresas vivas e ativas, exit é o que você vendeu, é a venda, tá. né? Eu vivenciei tudo que você pode imaginar do empreendedor. Então eu já empreendi com investimento, sem investimento, né, que chama bootstrapping, que é do zero. Eu já quebrei, eu já dei certo, eu já vendi, eu já pivotei. O que você imagina? Ele tem 80 anos. É isso. Você que tá assistindo aí, vai fazer umas perceba contas. que tem um DNA japonês, dá uma roubada, então faça suas apostas. Tá. Mas então, eu falo que esses 13 anos são realmente muito importantes, por quê? Porque eles trazem muita bagagem e ajudam. E aí, então, marketing 20 anos, né? 13 empreendendo, e aí tem essa parte agora final, que é essa parte de desenvolvimento comportamental. Então, ao longo dos últimos 10 anos, eu sou apaixonado porque, na verdade, transformou minha vida, né? Sim. Eu comecei a me aproximar desse lugar porque eu estava estudando para eu me tornar um empreendedor melhor. Eu nunca tive intenção de ensinar, fazer, ser mentor, imagina, nunca tive essa pretensão. Acho que de todos os negócios que eu desenhei na minha vida, que eu coloquei muita intenção e estratégia, a mentoria é um que eu nunca fiz nada. Mas é
muito natural o seu, né? Eu acho que é. Sim. Foi o que eu descobri. Porque a forma como ele nasceu foi ridículo. Porque o que aconteceu? Quando eu tava atuando e atuo como agência, eu tava tentando implementar uma metodologia que eu não, na época eu não sabia ainda, mas que viria a ser uma metodologia especializada em culturas organizacionais de donos de negócio, né? Então a Academia da Marca ela só atua com empresas de donos de negócio. Eu vim testando muita coisa. E quando deu mais ou menos lá pelo 5º ano, eu já tinha testado tudo que eu sabia e não tava onde eu queria. Tá. Só que eu tava estudando parte de comportamento, então psicologia, psicanálise aplicado para esse ambiente. Pra mim. Eu acho que foi um grito de desespero, eu não sabia mais o que fazer. E eu peguei os principais clientes ali, que eram meus amigos, e eu falei, cheguei rapidinho. Vamos testar aqui. Vamos trocar uma ideia. Não é nem testar, porque não era uma hipótese, era um desespero mesmo. Eu tava agoniado, porque às vezes o projeto ia morrer, ou ele ia jogar ele na parede, ia dar bosta lá na frente e ele ia xingar. E eu tava angustiado. Aí eu peguei pra ele e falei assim, fala um negócio pra mim. Você é burro. Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, você falou pra mim que você quer ir pro norte, não é? Pois é. Eu montei um planejamento pra você ir pro norte, não foi? Foi. Eu botei todo o time pra trabalhar pra ir pro norte. É. Eu falei, eu virei as costas e mandou eles ir pro sul. Não é possível. Você quer se fuder. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, isso. Ele, e como que eu tinha que ter feito? Eu falei, assim, assado. Ele, Era o comportamento dele. Ele falou, então pode fazer. Aí na hora que ele falou, pode fazer, eu fiz assim. Simples assim. Eu falei, puta, peguei, tá aqui. Entendi. E aí eu percebi, quanto mais próximo eu tava desse cara, mais ele entendia e compreendia, e mais ele me permitia tocar a estratégia, quer dizer, era longevo. O que faltava era você entender a cabeça desse cliente, é isso? Naquele momento, até então, o que faltava era ele sentir segurança. Tá. Que no meio do caminho ele perdia isso, essa Certo. sustentação. Porque não é porque eu alinhei isso com ele e ele entendeu, que daqui 3 meses que a gente ainda tá implementando a ideia, ele ainda lembra. Não, ele perde a sustentação. Sim. Aí às vezes vem um zombeteiro do lado e fala, isso aqui não tá bom, não é assim, é assado. Aí ele já, Que é uma a minha pessoa mãe que- falou que não tá bom. Exatamente. Aí faz assim. Tá. Eu do lado dele falava, ele ia sair e falava, mas lembra que isso é relacionado a isso, que é relacionado a isso? Ele, é verdade. Aí é ele voltava verdade. pro eixo. Voltava pro eixo. Tá. Só que aí eu arrumei um problemão. Por quê? Porque esse camarada começou a me chamar pra ir na empresa dele pra fazer o quê? Ajudar ele com gestão financeira, gestão de processos, aquisição Ele e aí fusão confiou de novas... demais. Exato! Aí eu comecei a fazer uma posição de conselheiro. Só que o tanto que eles estavam me usando, que era meio período, às vezes um dia inteiro na empresa deles, eu falei, meu... Não tava te pagando, né? Mas o Era problema isso. não era nem esse, porque nessa época eu literalmente estava experimentando, então eu estava realmente preocupado com questão financeira. Só que o meu problema é, o time sheet, o tempo que eu vendi, se eu tivesse que entregar daquela forma, o tanto que eu já tinha vendido, eu já estava quebrado, eu não conseguia entregar. Certo. Aí eu falei, não dá, eu preciso organizar a casa. E aí, o que eu fiz? Por isso que eu falei que foi sem querer. Peguei a apresentação da agência, não tem cabimento nenhum. Eu criei um slide a mais, chamei assim, ó, mentoria para dono de negócio. Coloquei um parágrafo desse tamanho, eu calculei a minha hora homem como CEO da Academia da Marca, botei um preço desse tamanho, não botei case, não botei metodologia, não botei depoimento, botei porra nenhuma. Porque eu não queria vender. Era só pra falar assim, ó, aqui você me tem, então me compra aqui, na estratégia Certo. da agência. Aham. E aqui não me compra. Certo. Ou eu Só... vou tratar como agência, ou vou te ser o super conselheiro seu, mas aí tem um preço pra isso. Só que eu não queria. Tá. Eu fiz pra não ser. Mas aí foi. Porque quem que é o doido que vai pagar um valor desse tamanho pra um cara que não tem bagagem de experiência nenhuma naquilo? Não faz sentido. Só que aí, esses amigos que estavam experimentando ali um outro ali, olhou Já e falou assim, confiava em você, né? tá É. pago, pode vir. Aí eu falei, puta que pariu. E aí falei, beleza. Só que como era um ou outro gato pingado, eu fui tranquilo, porque eu ocupava muito pouco da minha agenda, eu me realizava fazendo aquilo, eu gostava, e fui embora. Mas aí você percebeu que você realmente é um mentor nato, né? Ó, vou ser muito sincero, nessa época, não. Ainda não? Não, nessa época eu tinha medo do cacete. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? E aí eles me chamavam pra umas reuniões que eu falava, não é possível. E eu lembro de uma vez deles... Mas aí na reunião, você sentia, eu tô sendo aqui um intruso aqui, eu tô... Não, eu me apoiando. senti... Um exemplo, um amigo, um desses clientes uma vez me chamou pra uma reunião que ele queria fazer uma aquisição ali, uma fusão. E aí eu olhei e falei... Super responsabilidade, né? Aí eu falei, e eu não tinha essa bagagem toda, né? Eu falei assim, porra, você tá me chamando, você realmente acha que eu tenho que ir, né? Você acha que é o local, né? Eu estava bem seguro, né? E aí ele olhou pra mim, foi a primeira vez, eu acho que eu fui chamar de mentor, inclusive. Ele olhou e ele falou assim, você acha que eu iria pra uma reunião dessa sem meu mentor? Aí na hora que ele me colocou nesse lugar, eu falei, puta que pariu. Aí eu acho que assim, foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu vou ter que levar a sério esse negócio, eu vou ter que
eu vou ter que ser bom, eu vou ter que ser o melhor. Porque olha o nível de confiança que o cara tá depositando em mim. Eu me senti muito responsável. A fusão era muita coisa, né? Mas muito. E aí, né, pra cultura japonesa, que a base da cultura japonesa é o Bushido, que é o código samurai, princípios como honra, lealdade, são coisas assim monstruosas. Não, monstruosas, por isso que é um dos maiores índices de suicídio. Tá. Porque é melhor você se matar do que você desonrar. Olha que louco. Então é muito doido. Então eu acho que ali pra mim foi muito importante, muito relevante, porque me canalizou energia pra fazer aquilo. Só que eu sempre vim tocando aquilo muito tranquilo. E aí, pra fechar esse conceito do tripé, eu vim estudando, só que eu fazendo as formações por conta. Então eu fiz 3 formações abertas em psicologia e psicanálise, aplicado para ambiente de negócio. E mais recentemente, no ano passado, eu concluí uma pós-graduação no Einstein em neurociência. E vim trabalhando com mentoria, low profile, tranquilinho, até que na pandemia o negócio deu uma arrebentada. E de lá pra cá, minha amiga, eu saí assim de puta. Acho que em média, uns 10 mentorados ativos. E hoje eu tô circuitando entre 40 a 50 em média. Nossa. Absurdo. Todo dia? Absurdo. Você tem as consultas? Todo dia. Tem gente que faz uma vez por semana, uma vez a cada 15, como é que funciona? Exatamente. Metodologia uma vez por semana, 1 hora por semana a gente se encontra e vai lidar com as questões que ele tem. E eu tenho uma variação metodológica por questão tanto de tempo quanto condição de investimento, que eu flexibilizo para uma vez a cada 15 dias. Mas é o único jeito, não menos que isso, senão não dá pra fazer. Um mês não dá, né? Não, esquece, aí é melhor não fazer, né? A não ser para mentorados muito antigos, né? Eu tenho mentorados comigo Só pra dar uma pincelada. Porque ele já tá tudo ancorado, eu só faço checkpoints. Tipo um projeto que eu já fiz com você e tal, só pra ver como é que tá, legal. Que a gente faz checkpoints, né? Certo. E aí vim atuando, aí comecei de fato a atuar de forma profissional, aí abri uma empresa e tudo mais, e aí em abril do ano passado, eu completei um marco acadêmico pra mim muito importante. Eu complementei 5.000 horas de atendimento. Caraca! E como você sabe, eu não tenho nenhum produto de massa, de digital, nada. Sim, então, quando são 5.000 horas, são 5.000 horas olho a olho. Sim. Esse ano, pra você ter uma ideia, eu já tô superando as 6.500 horas. Caramba, muita coisa. É muita coisa. Então, eu reúno todo esse compêndio para poder acelerar o processo de aprendizagem e desenvolvimento deste dono de negócio. E aí onde entra a Academia da Marca? Tudo que se refere à estratégia de marketing... Academia de Marca, só para entender que a Academia da Marca é a sua agência... É a minha agência. De 13 anos, é isso, que né? 11 anos. 11 anos. Que a mentoria nasceu dela, de dentro dela, né? E, então, aí elas têm uma amarração metodológica. Por quê? Porque tudo que se refere à parte de estratégia de comunicação e marketing, eu posso rolar a ideia através da academia. Aí ela faz toda a parte de estratégia de branding, posicionamento de marca, estratégia, prototipação de ideias, modelação de produtos, inovação, produção de conteúdo, performance, e aí ele vai embora. E aí eu volto lá no final com o braço educacional e além de dar mentoria pro dono, eu faço o treinamento do time e palestra. Para quê? Aí eu falo brincando, né? Eu vou da cabeça do dono, percorro todo o caminho até a boca do time, que é a hora que eles verbalizam o pitch. Então, dessa forma, eu consigo aumentar a performance desse dono. Nossa, é muito legal. Bem completo, né? Muito. Você mexe com a empresa inteira, né? Eu demorei 8 anos para finalizar e concluir essa metodologia. Eu quebrei quase umas 4 vezes tentando construir essa metodologia. Quando eu falo quebrar, é quebrar. Eu já perdi, por tomadas de decisão, eu já perdi, a maior perda, na verdade, que eu tive foram 70% de faturamento em 2 semanas, por uma tomada de decisão. Caramba! Loucura. Surreal, só que eu tava preparado para isso. Né? Sim. Eu me preparei para essa tomada de decisão, que era muito robusta. Mas e os cases de sucesso? Conta alguns pra gente. Olha, eu falo que o meu maior case de sucesso da vida se chama Grupo Inova. O Grupo Inova é uma indústria joalheira. Então, como é uma indústria, a gente não conhece muito. Mas eu vou falar algumas marcas que talvez você conheça. Tá. Por exemplo, eles vendem para Vivara, tá. H-Stern, tá bom? Que Monte legal. Carlo. Muito maravilhoso. E você não consegue desconto? Talvez. Nicolas, vamos conversar, irmão? Ai, vamos, eu acho que dá. Vou passar conta do Luciano. Bora. Quero. E, inclusive, vou estar com eles no final de semana que vem. Bom saber. Eu fiz 25 anos de casado, merecia, né? Mais do que justo. Eu só não vou me comprometer muito, porque a Lê pode ver também. Ela fala, você fala pra ela e pra mim mas não. Mas eu sei que você tem um presente, né? A Lê vai te dar mais um presente que eu sei, que você acabou de me contar. Antes de começar, gente, ele me contou que ele vai ser pai de novo. O estúdio também tá aplaudindo.
Acabou de vazar a informação, tá? Em primeira mão. Não era pra contar? Nem os pais Carol, sabem. deixa em preto e branco. Nem os pais sabem ainda. Mas tudo bem. Tá tudo certo. Os avós vão saber agora. Agora vocês vão saber, tá tudo bem. E aí foi muito legal, por quê? Porque eu falo que sem existir essa metodologia, que eu estruturei e te contei aqui agora, eu falo que eles praticamente foram meu piloto. Porque eu aprendi fazendo com eles. Nossa, mas é uma empresa de forma enorme. completa. Enorme. Mas quando a gente se encontrou, ele era tipo um top 10, vamos dizer assim, no Brasil. Tá. Já era grande, mas era um top 10. E a primeira vez que a gente se conheceu foi muito legal porque, de uma forma muito diferente, né, e divertida, eu acabei conhecendo e fazendo amizade com o pai. Tá. E que estava fazendo a linha de sucessão com o filho. Mas quem estava implementando, exato, e decidindo era o filho. Então não tinha vínculo nenhum. Então eu nunca fiz negócio com ele. Tá. Aí um dia o filho falou, tô procurando uma empresa para fazer isso. Aí ele falou, fala com ele aí, vê o que você acha. E eu fiz uma reunião. E aí ele queria fazer uma campanha de incentivo de venda. Aí eu falei, bom, faço com tranquilidade. Porque eu fazia, né, na minha época lá de agência que eu trabalhava... Era agência ou era marketing? Não, agência. Agência, tá. Fazia campanha de incentivo, por exemplo, a Coca-Cola. Sim, maravilhoso. Então... Eu também fazia. Perfeito. E aí eu falei, tranquilo, bora. Fizemos, implementamos. E aí, naquele momento, aquela campanha performou 20% de incremento de venda, que era a meta. Sucesso total. Fechou. Fim da história. Beleza. Ano seguinte, ele me chama de novo e fala, Shumada, vamos fazer de novo esse ano? Falei, vamos. Pô, legal, bora. Como agência. Como agência. Tá. Não, até então só existia agência. Só agência, tá. Aí, falei, vamos. Aí ele... Falei, vamos. Aí eu falei pra ele assim, mas olha, eu vejo algumas outras oportunidades aqui, além da campanha de incentivo, que gerariam mais resultado. Você não quer olhar? Aí ele falou, tipo o quê? E aí eu comecei a entrar nas questões mais estratégicas. Então ali era o rascunho da mentoria. Sim. Então eu comecei a entrar em governança. Como, por exemplo, mostrar para ele o quê? Falei, olha que interessante. Nós temos 3 marcas aqui que você trabalha hoje. E cada um de vocês se apresentou para mim como fulano de tal, dono, proprietário desta marca. O que vocês não estão percebendo é que vocês, ao se posicionarem cada um como proprietário de uma marca, se identificando com aquela marca, vocês não estão sacando. Mas de forma involuntária e inconsciente, vocês estão tripartindo a empresa inteira de vocês. Todo o time daqui para baixo está dividido. E isso está gerando muita ineficiência produtiva. Não era a marca deles, era a marca dos clientes, é isso? Não. Era marca deles interna. Então tinha uma competição lá dentro. Acaba acontecendo isso. Lógico. E de forma velada. Sim. E aí, o que eu falei? A gente precisa organizar tudo isso. E aí, o que a gente fez? Eu rebaixei as 3 marcas, então elas não eram marcas de empresa, elas tornaram marcas de produto. Tá. E eu criei uma nova marca de empresa. Porque eu falei, agora você deixa de ser isso, isso e você isso. Agora todos vocês são isso, que é Grupo fortalecimento da marca. É isso. Sim. E aí criamos esse grupo e organizamos essa arquitetura de marca. E aí fizemos o posicionamento, branding de cada uma delas. Essa marca comunica com quem vende o quê? Qual que é o modelo de produto, linha o produto, de precificação. Não a empresa. E aí abrimos para cada uma delas. Foi sensacional, porque isso daí impactou diretamente em toda a estrutura de comunicação da empresa como um todo. Sim. E a gente começou a que cada um tinha um perfil, apresentação, cada um público. Site, exatamente. Certo? Certo. E aí construímos esse projeto por 1 ano. Até que, na maior feira da América Latina, no ano seguinte, a gente foi lançar. E aqui eu falo que foi muito importante esse momento, porque 1 mês do lançamento, Aqui em São Paulo? Amigo, A feira? Que feira que é? Chama Feninger. Legal. E ele foi lançar, que era o que estava pilotando, que é esse meu grande amigo, Nicolas, e na hora que ele foi, tanto o pai, que era o meu amigo, quanto aí hoje o outro filho também se tornou meu amigo, né? Na época eles recuaram e falaram, não, segura um pouco, vamos pro outro ano, tal. Não lançaram? Não, calma. Aí esse amigo, que é o que tava presidindo ali, né, tava fazendo a sucessão, ele falou, vá se fuder, eu já gastei muito tempo, muita energia, muito dinheiro, eu vou botar isso pra fora. E peitou e foi pra cima. E lançou. E aí o que aconteceu? Na hora que a gente lançou na feira, ela trouxe 72% de incremento de venda. 72%. Os clientes já entenderam.
Que a empresa ficou mais robusta, é isso? Não só isso, porque ela não era tripartida. Sim. Então o time comercial, cada um tinha sua carteira e eles não contribuem um com o outro. Quando eu desenhei a campanha de incentivo ela não trazia só desempenho individual, mas ela trazia desempenho coletivo. E imagina onde estava a maior premiação, no desempenho coletivo. Então eles, pela primeira vez na história, começaram a se ajudar. O cara levantava e falava, ó, isso aqui é meu cliente fez, toma aqui, vai ver. E aí... Esse aqui cabe pra você também. Esse tipo de produto vai caber pra esse meu cliente. Então foi um cross-selling. Isso. Nossa, que legal. Aí porrou. E a gente fez desenvolvimento de produto. Então a gente fez, bom, pelo menos até onde eu sei, né, depois a gente não falou mais, a gente, pela primeira vez na história, a gente desenhou uma linha de produto, a agência, e eles construíram. Foi a linha recorde de venda. Que legal. Foi sensacional, super conceitual. Depois você me mostra. Mostra, foi sensacional. E aí lançamos. Só que isso, na feira, já era um absurdo. Só que no ano, representou 45% de incremento de venda. Ou seja... Porque a empresa conseguiu, os funcionários, né, conseguiram se alinhar e um trabalhar pelo outro. Em conjunto, para a empresa. Aumentou a produtividade, aumentou a performance. E aí os próprios donos entenderam o que é branding, que é o que eu falo, não tem nada a ver com logo, identidade visual, tem a ver com estratégia. Eles entenderam e eles começaram a implementar para dentro do negócio e não pararam nunca mais. A gente tocou esse projeto junto por 9 anos. 9. Referência. Nunca, nenhuma marca pegou a gente. Até hoje. Ano após ano crescendo. Ano após ano crescendo. Então, hoje, de tamanho, eles estão no top 3. Top 3. Em tecnologia... E era top 10. Top 10. E em tecnologia... Número 1. Número 1. Caraca. Ninguém tem tanta tecnologia quanto eles. Que legal. Você tem uma ideia, dentro desse processo, a gente comprou uma nova fábrica para dar conta de suprir toda essa demanda. Nossa, parabéns. Que case maravilhoso. Esse eu falo que é o maior case da minha vida. Ah, mas maior vida da minha vida. E onde eu pude aplicar a maior parte dessa minha metodologia, que até então não estava desenhado, estruturado. Sim. Mas serviu muito de embasamento para eu entender. Sabe qual é o segredo? O cliente te ouvir. Perfeito. Porque se ele não tivesse te ouvido, ele não teria implementado na feira. Não. Talvez perdesse o time. Perfeito. E talvez todo mundo perdesse, naquilo lá que ele falou, viajou, não sei o que, sei lá. Perfeito. E ia desandar, né? Perfeito. Não, total. Ia perder essa oportunidade, né? Eu acho que, às vezes, o cliente acaba cometendo um pênaltizinho ali, que é assim, ele contrata um prestador de serviço porque ele quer que ele entregue aquilo. Só que ele esquece que ele não está comprando o trabalho, ele está comprando, sobretudo, a inteligência. Aí ele contrata o prestador de serviço fazer aquilo que ele quer que ele faça. Ué, então é mais fácil você comprar um funcionário, um operador, e não inteligência. Porque se você comprou inteligência, mas você não deixa a pessoa entregar, exatamente. Por que você comprou? Porque é estratégia, mas não deixa. Depois, não, minha mãe falou que... Aí dá errado, ele fala, deu errado, seu produto não é bom. Complicado, né? Não é? A gente ouve muito, assim, nós somos um canal de comunicação, então a gente fala muito com as agências. E aí tem isso, tem a agência e tem o cliente final. E aí o cliente final tá falando uma coisa, a gente tá falando outra. E a gente tá no meio. É muito complicado isso. E a gente vê, a gente tem mais experiência e tal. Tem que e aí tem que estar ali no meio do caminho, assim, tentando fazer com que o cliente entenda a visão da agência. Exato. Não que eu defenda a agência, não é isso, mas é que a visão do proprietário tá limitada. Sim. E a da agência é mercadológica, né? Ele entende todo o mercado. Sim. Então, ele teria que só que ouvir mais. É aí exatamente onde eu atuo, né? Por quê? Porque a visão só da agência do publicitário não é eficaz. Se ela não tiver bagagem, não tiver lastro. Por isso que minha especialidade é atuar só com dono de negócio. Por quê? Porque toda a informação que eu preciso já está dentro dele. Não da forma que ele veio e apresenta. Mas eu acessar e eu extrair me permite traduzir e implementar uma estratégia que se alinhar à cultura dele, quem ele é, o que ele quer fazer e o que vai gerar eficácia. Resumindo, você vai entrar na cabeça do proprietário e vai ver se ele tá com muitas ideias, como era o meu caso, ou se assim, tá muito fechado pro mercado. Ou se ele tá pensando de forma adequada, se ele tá decidindo de forma adequada. Por exemplo, né, quando eu falo de neuromodulação, né, que é o ajuste de conexão sináptica, então gerar novas conexões ou ajustar a arquitetura neuronal, o que quer dizer isso? E é muito relevante, é muito importante. Normalmente, como que funciona? Quando a gente aprende coisas, a gente acessa nossa memória de curto prazo ou memória de trabalho. Então, são aquelas memórias, sabe? Você tá decorando um número aqui, ó, 337. Aí você vai na planilha 337. Aí você segue trabalhando, daqui a pouco você fala, qual que era o número? Isso. Não vai ficar perdendo... Que é essa memória de trabalho, é tipo uma memória RAM, certo? Quando a gente aprende uma coisa, o que acontece? Essas memórias de curto prazo, elas se tornam relevantes na nossa vida. Então, quando a gente dorme, no nosso sono REM,
elas têm a possibilidade de ser transcritas. Então elas viram LTPs, que significa Long Term Potentiation, memórias de longo prazo. Aí ele fica lá no arquivinho. Isso, fica no banco de dados. É só assistir, como é que é aquele filme? Divertidamente? Divertidamente. É isso aí. Bom, é igualzinho, vai pro muito arquivo. Uhum. Aí que entra a sacada. Então o empreendedor, quando ele recebe um estímulo externo, uma nova proposta, uma inovação, um jeito novo de gerir pessoas, o pessoal fala de geração Z, é um estímulo novo. Sim. Esse estímulo, ele não entra traduzido, ele vem como um código. Aí ele entra no nosso cérebro, vai para uma parte muito importante chamada tálamo, que acessa o hipocampo e fala, vai lá, no neocórtex e pega essa pastinha. E aí fala, quer dizer o que isso? Aí ele vai falar, quer dizer que tá tudo bem, fica de boa, vai dar certo. Ou quer dizer que ele fala assim, atenção, corre. Uhum. Simples assim. Uhum. Só que olha a doideira agora. Quando eu falo de uma inovação, eu tô falando majoritariamente de fazer algo que eu ainda não fiz. É novo. Tá. Se eu não fiz, qual é a ancoragem? Qual a memória que eu tenho? Nenhum. Portanto, eu vou decidir sobre o novo a partir do velho, da experiência antiga. E eles não têm experiência. Por isso eu acabo, às vezes, não decidindo. Ou sabotando o novo e fazendo o novo ficar igual o velho. Tá. Porque é onde eu sei que funciona. Mas aí tem um medo também junto, não? Lógico, por isso que ele recruta isso. E ele vai para esse caminho, porque ele sentiu medo. E essa é a grande sacada. Tá. Então, quando a gente fala de neuromodulação, é ampliação desse repertório. Então, na hora que eu coloco esse indivíduo para experimentar e vivenciar novas questões e novas frentes, e aí não é porque ele quer, não é porque ele acredita, não é porque ele vê. Simplesmente é porque ele confia no mentor e o trabalho é esse. Esse trabalho eu falo que tem a estrutura egóica, que é esse compêndio educacional do mentorado, e tem a estrutura egóica auxiliar, que é a do mentor, que é o meu caso. Sim, você tá fora. Por que ela é auxiliar? Tá. Porque eu vou entrar naquela parte que hoje é deficitária como uma muleta. E ele vai me usar para andar até ele ganhar corpo, musculatura. Já que ele não tem a experiência, ele vai usar a sua. Exatamente. É isso, tá. Na hora que ele vivencia, ele ganha bagagem, ele ganha coragem, agora ele sabe implementar e decidir. A muleta, o ego auxiliar sai e ele segue em frente. A gente parte para a próxima disfunção. E assim vai indo. Resumindo, você dá um curso para ele dentro da empresa dele. Não é um curso, mas essa mentoria é isso. Toda a vivência que você tem, você traz para a empresa dele. Então não fica só na teoria. Não, você já vai fazendo na essencialmente prática. É prático. Mas eu não vou nem... Eu vou até ajustar o termo curso, porque não é isso. Não é curso. Porque o empreendedor, ele não aprende de forma acadêmica. É por isso que esse modelo de formato de curso, ele também foi fadado ao fracasso. Sim. Por quê? O empreendedor, de sua natureza, ele não é acadêmico. Ele aprende fazendo. Então, não é um curso. Na verdade, é consciência. E essa consciência gera uma hipótese, uma oportunidade, um estímulo. E então, eu aplico uma tarefa, uma lição de casa, algo muito simples. Eu sei disso. Exato. Então, eu dou uma consciência desse tamanho. Eu sei, eu tenho consciência de todo o problema. Tá. Mas eu fatio e dou isso aqui de consciência. Vai por esse aqui agora. E a partir disso eu dou essa lição de casa. Tá. E na hora que ele vencer esse desafio, eu falo, legal, agora vamos pra cá. E agora vamos pra cá. Só que o que é legal? A cada etapa que ele vai fazendo, o negócio vai ficando melhor. Ele vai entendendo, já começa a Exatamente. Colher os frutos, porque o empreendedor aprende fazendo, não estudando. Então isso é que é a grande sacada. Mas tem uma... Vamos lá. O empreendedor que é novo, o empreendedor. Você falou que ele precisa aprender fazendo. Mas tem aquele assim, que ele é muito avesso à aprendizagem. Você não tá falando que curso não é importante. Curso é importante, né? Sensacional, com certeza. Educação é importante. Educação acelera muito. É que só educação não. Então esse é o problema. Porque quando você sabe sobre algo, não quer dizer que você tem condição de aplicar aquele algo. São coisas distintas que geram um problema que a gente enxerga muito, talvez você conheça pessoas assim, que eu alcunhei esse termo de obesidade mental. Sim. Então, são pessoas que são especialistas em fazer cursos. Estudo. Conheço. Então, sabem muito. Estão muito conscientes. Só que aplicam pouco. Por que eu falo de obesidade mental? Porque elas acabam disfuncionalizando e ficando doentes. Por quê? Porque como elas estão muito conscientes, elas sabem de muito, mas elas têm pouca potência e pouca entrega, elas começam a ficar angustiadas, frustradas, estressadas. E aí o que acontece? Ela começa a ter cada vez menos performance, menos produtividade. Aí, para resolver isso, o que ela faz? Mais estuda. Um curso. Só que o negócio dela vai fazendo o quê? Engolando. Não, eu já vi isso acontecer, né? Gente perto de mim mesma. Qual que é o eu entendo assim, né? Não sei se você vai falar que eu tô errada. Essa pessoa, qual que é o segredo pra ela? Ela vai ter que dar aula.
Ela sabe tanto na teoria que talvez ela consiga... Pode ser. Então, ela ficou muito acadêmica, entendeu? Ou refuncionalizar, certo? Ela faz proporcionalmente ao tamanho que ela estuda. Aí também ajuda. Então, por exemplo, quando eu pego mentorados assim, o primeiro direcionamento que eu dou é: para de estudar. Para de fazer o que ele fala. Para. Eu tive trilhões de cursos, fica até perdido, tá né? pesado, tá carregado. Sabe muito, mas pratica pouco. Por isso que minha metodologia aborda esse lugar. Então, eu ensino isso e dou uma lição de casa desse tamanho. Porque neste momento eu gerei consciência e nesse momento que eu dei essa tarefa mais simples de execução, eu comecei a estimular um caminho de uma nova via sináptica. E na prática. Por isso que ela começa a estruturar essa rede neural. Aí ela começa a se reordenar. Aí ele volta no próximo encontro, a gente vai mais um pouquinho. Só que o que a gente tá fazendo a cada encontro? Tá estressando aquele caminho. Chega uma hora que ela entendeu e gerou o benefício naquilo. Então ela prioritariamente vai começar a escolher este novo caminho. O que acontece com o cérebro? E aí é maravilhoso isso. Ele é neuroplástico. Ou seja, quanto mais eu estimular uma determinada área do cérebro, mais ele vai reforçar aquela conexão. Porque ela é primária. Ele tá buscando prioritariamente aquele lugar. Quando ele começa a fortalecer isso, o que ele faz com a comunicação vigente, que é aquela que ele veio? Ele começa a subestimular. Por quê? Porque ela não está sendo mais necessária. Então ele começa a mandar menos energia. Então nesse momento que essa conexão vigente começa a receber menos energia e essa nova começa a receber mais energia, o indivíduo neuromodulou. E agora ele consegue trocar ciclos viciosos de tomada de decisão para os ciclos virtuosos. E aí a gente vai fazendo em cada pedacinho, em cada área da vida. Demora um pouquinho, mas vai, né? Mas lógico, pensa, para você falar de uma conexão sináptica, eu já te mostrei esse vídeo. É da vida, né, da pessoa. Lógico, eu já te mostrei esse vídeo, um neurônio se conectando no outro. Você fica na dúvida, coloca assim, ó, neurônios se conectando. Você vai ver o parto que é um neurônio se conectar no outro. Pensa que determinado aprendizado, a gente não tá falando de 1, nem 100, nem de 1000. A gente tá falando de milhões de neurônios que tem que se conectar para fazer aquele aprendizado. É complexo. Então, às vezes, vai levar. Então, tem aquela história do livro lá do Poder do Hábito, lá dos 21 dias, né? Eu falo assim, olha, como conceito para estabelecer um símbolo, para incentivar, para explicar às pessoas, eu admiro, eu gosto muito, eu acho que é relevante, porque ele estabelece um ponto. É válido. Tá. Só que ninguém tem tanta exatidão ou precisão do cérebro para falar, em 21 dias você instalou um hábito. Mentira! Às vezes, aquilo lá para você com base na sua bagagem, no que você aprendeu, uma semana você faz. E pro outro, você vai precisar de 6 meses. E tá tudo bem, isso é importante que você saiba disso. Né? Porque às vezes você passou por 21 dias e fala, ai, não consegui. Frustrou, né? Exato. Pensa que às vezes pra você vai levar 1 ano, 2 anos. Pra mim, por exemplo, um dos pontos mais desafiadores de todos que eu fiz na minha vida, de tudo isso que eu te falei, atividade física. Porque sempre foi extremamente não relevante. Então o meu processo, ele já está indo para casa dos 6 anos, desde que eu comecei. Então hoje, este ano, final do ano passado para este ano, só então eu tô chegando agora num lugar de performance. Quer dizer, tá relevante e agora eu quero melhorar o resultado. Até metade do ano passado, primeiro semestre do ano passado, eu tava fazendo força só para estar lá. Ai, caramba! Entende? Mas faz parte também, né? Faz parte, porque isso aqui não estava ancorado. Agora pensa meu filho, por exemplo. Meu filho vai com a gente na academia sempre, todo dia, malha junto com a gente. Muito provavelmente, na hora que ele tiver que entrar para fazer atividade física, ele vai ter muita facilidade. Porque ele gosta, ele vai lá, ele pega um pezinho, pai, olha o que eu tô fazendo. Aí ele faz assim, ó, pai, meu muque. Já tá andando no caminho, assim. Já tá instalado. Então vai facilitar o caminho dele. Shimada, muito legal conversar com você. A gente aprende muito. Todas as vezes que a gente conversa com você, a gente, né, dá pra ver que a gente absorve muita coisa. Mas vamos lá, falando para um empreendedor que tá assistindo a gente, qual é o recado, o que você queria passar para ele, que você acha essencial para quem tá começando um novo negócio? Você não é um super-herói. Portanto, para de tentar. Você não tem que resolver tudo sozinho. Você não tem que ter todas as respostas do mundo. Você não sabe de tudo. Tampouco você tem que ser perfeito. Pelo contrário, se você é um empreendedor novo, a tendência é que você seja um empreendedor falho, que vai errar muito ainda, até ter bagagem o suficiente, maturidade suficiente para mais acertar do que errar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é gere consciência do estágio do momento que você está. Porque quando você gera essa visão e essa consciência e essa maturidade, você se torna humilde e então passivo de aprender. E ao aprender e receber o estímulo educacional adequado, você acelera o seu processo. Portanto, você antecipa a sua prosperidade.
Então, recado dado, aprendizagem sempre, né? É isso aí. Obrigada, amigo, por você estar aqui com a gente, imagina, de verdade. Foi muito legal. Adorei. Obrigada. Gente, gostaram? Não falei que ia ser muito legal? Ele é demais, vou colocar todos os contatos dele. Academia da Marca. Isso, @Academia da Marca e @Thiago Shimada. Ah, e tem um terceiro negócio que a gente não falou, né? Que não tá linkado nesse conceito. Mas já apareceu no Guia ZN, inclusive. Que é a Construtora Zero, certo? Muito legal, foi muito legal. Muita gente chamou vocês, né? Absurdo. Bom, aí é só o normal do Guia ZN, né? Você anunciou, colocou lá. Mas é o que eu falei, é a voz da confiança. As pessoas fazem isso porque eles sabem que se você chancela, né? Você faz uma curadoria, você não coloca Zé Mané lá. Não. Então, é natural isso acontecer, né? Sempre vem muito qualificado. Então, dá pouquíssimo trabalho pra gente. Porque são pessoas que realmente entendem e buscam o que estão fazendo, né? Então, faz muito sentido pra gente. Bom, eu vou colocar as 3 empresas dele, essas 3 que estão agora em atividade, super legal. Então, é a Academia da Marca, a Construtora Zero e o Thiago Shimada. Inclusive, ele é palestrante, tá, gente? Quem precisar. Ah, bora! Arigato! É isso aí. Gente, eu quero agradecer vocês aí por terem acompanhado mais esse episódio, que eu tenho certeza que ficou incrível. E eu quero agradecer mais uma vez o Grupo Monteiro, mais de 60 anos de mercado aqui na Zona Norte, tá? Mas eles atendem o Brasil todo. Facilities, que é empresa de limpeza, portaria virtual, então tem mais de 60 anos, é porque é super confiável. E mais uma vez te agradeço, Shimada, por você estar aqui, agradeço também os nossos produtores aqui, vou marcar eles também para vocês, tá bom? E eu vejo vocês no próximo episódio, que tenho certeza que vai ser incrível também.